A nossa convidada no programa Foco na Eficiência é Letícia Vasconcelos, fonoaudióloga da PAI de Igrejinha e do Hospital Bom Pastor, e também atende o seu consultório particular. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Letícia, a área de atuação da fonoaudiologia é muito ampla. Quais são as principais especialidades e que público atendem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Fico feliz de poder representar a PAI de Igrejinha. E as áreas de atuação da fonoaudiologia hoje vem crescendo muito, Mas amplamente, assim, a voz, a fala, a audição e as alterações de deglutição. Sim. Esse é o geral, assim. Dentro disso, daí vão tendo as especializações, áreas específicas ali dentro disso. Certo. E como foi a tua decisão de trabalhar na PAI de Igrejinha e atender crianças, adolescentes, jovens e adultos, inclusive, com deficiência intelectual múltipla? E como está sendo essa experiência? Em toda a minha jornada, assim, é um público que eu acompanho há muito tempo, Desde a época de faculdade, onde eu fazia estágios. E apareceu o convite, então, para trabalhar na PAI. E foi algo que sempre esteve junto comigo, assim, Sim. Algo que eu sempre gostei muito de trabalhar com esse público. Então foi uma grande satisfação, A gente tem um retorno muito importante, assim, das crianças, enfim, dos adultos. E é um trabalho bem gratificante, Letícia, o que pode causar o atraso na fala de uma criança e em que casos o atendimento fonoaudiológico é necessário e que idade deve ter início esse atendimento? Então são vários fatores, Tem a questão neurológica, então as crianças que têm algum problema neurológico, alguma síndrome, pode ter um atraso, no desenvolvimento Sim. da fala. E assim como crianças que não têm questões neurológicas, Então ela vai apresentar trocas na fala. Isso também acontece, isso por uma adaptação que a criança acaba fazendo na fala dela, Então não tem nenhuma causa justificada, Sim. Eu sempre oriento assim, A criança ali com 2 aninhos de idade, ela tem que estar falando frases, Sim. 1 aninho ela começa a falar umas palavrinhas, 2 aninhos ela já tem que estar falando frases. Sempre que a criança vem tão pequenininha assim pro consultório, pro atendimento de fono, eu sempre oriento ir para a escola para ter um estímulo, Sim. Então assim, passando esse tempo, foi para a escola, a criança continua com essas alterações, daí é importante vir assim para o atendimento fonoaudiológico e que seja o quanto antes, Certo. Mas feita essas tentativas inicialmente, É muito comum a gente ouvir falar assim, cada criança tem o seu tempo, não se preocupa, algumas crianças falam com 2 anos, outras vão falar de repente com 3, até com 4 anos, mas o atendimento, quanto mais cedo começar, também ajuda no desenvolvimento, Precoce, Sim. E, é claro, tem o seu tempo, mas existe um padrão de normalidade, um padrão que a gente espera, Então existe uma tabela onde a gente segue e cada etapa, cada idade, a criança já tem que ter adquirido um fonema, uma letrinha que ela consiga falar. Então, estando fora deste padrão, a gente já pode começar uma intervenção, E quanto antes, melhor. Porque às vezes acontece dos pais deixarem, o seu tempo, quando chega na época de ir para a escola isso aparece, Sim. Na época de escrever, de ler, então essas questões aparecem bem fortes, E se puder ser tratada antes, melhor, Certo. E qual a diferença no teu atendimento com uma criança autista ou com síndrome de Down ou outra deficiência, por exemplo? Na verdade, não só dentro da fonoaudiologia, mas eu acho que é um pensamento de todas as áreas hoje da saúde, A gente vê a criança, o indivíduo, Não vê em si a síndrome, se é autista, se tem síndrome de Down, Então hoje a gente busca muito isso. Um diagnóstico é algo que tem que se ter. Então a gente olha o indivíduo como um todo, Então o que aquela criança, o que aquele adulto, qual é a necessidade dele, Então dentro disso a gente busca um planejamento e vai atender as necessidades, Então a gente acaba deixando um pouco de lado essa questão, o autista, quem tem síndrome de Down, Porque daí a gente acaba rotulando já a criança ou até adulto. porque de um autista para outro autista pode ter diferenças, De uma criança com Down com outra criança com Down, também cada criança é única, Enfim. Isso, e às vezes tem várias síndromes associadas, Enfim, tem a síndrome de Down, daí é autista também. Então a gente busca olhar o indivíduo, no geral, ele como um todo, para buscar o planejamento e o melhor para ele, E além da questão da fala, qual outros aspectos que o atendimento fonoaudiológico é importante para crianças com deficiência intelectual e múltipla? Além da questão da fala, o principal é a questão da linguagem, da interação, da comunicação,
Então, antes mesmo de se buscar a fala, que algumas crianças não vão ter, né? A gente busca o brincar, o simbólico, né? Sim, a comunicação em si, se expressar. Isso. Porque antes mesmo da criança falar, que é um ato muito refinado, ela precisa ter outras coisas, ela precisa ter uma noção do corpo dela, né? Então a gente precisa buscar a questão sensorial também. O brincar é muito importante, né? Então, muitas vezes, vai lá na fono para brincar, mas começa tudo por aí, né? Sim, essa interação, a gente vai buscando a socialização ali também, né? Para que venha a comunicação. E às vezes a criança não vai falar, mas a gente vai buscar outro tipo de comunicação também, né? Certo. De que forma a família pode ajudar para complementar esse trabalho durante a semana? Na verdade, o principal é o apoio da família, né? Sim. Porque realmente, como tu falou, o tempo que a gente atende é pequeno e muitas vezes é uma vez por semana, né? É reforçando algumas questões, então isso vai depender do problema que a criança está apresentando. Sim. Se é um problema de fala, a troca em alguma letrinha. Então, quando a criança começa a adquirir esse som que ela já consegue, os familiares consigam ir cobrando em casa também, né? Então, isso é uma troca que vai se fazendo com a família, né? De que forma a família pode se preparar, então, para outras formas de comunicação? Esse também é um trabalho que daí se faz junto com a fonoaudiologia, né? Que é a busca, ou a terapia ocupacional, que também está dentro dessa questão, que é a busca de uma comunicação alternativa, né? Então, hoje existem vários tipos, existem tablets, enfim, mas isso é um trabalho que vai se fazendo conjunto também com a família. Eu gosto muito de trabalhar com imagens reais das crianças, né? Do que ela está fazendo mesmo, da rotina dela do dia a dia. Da rotina dela, né? Então, eu acho bem interessante porque ela vai estar se visualizando, não é uma imagem que foi tirada, não é, né? Então, ela se visualiza ali. Eu acho bem legal. Então, também, porque não adianta só ali no atendimento se fazer, né? Então, eu trabalho conjunto com a escola também, que a escola possa dar esse reforço, este apoio, né? E que se crie uma comunicação alternativa, e daí vai se refinando, né? Porque a gente também não sabe se a criança vai conseguir corresponder ao que a gente está esperando dentro de uma comunicação alternativa também, que seriam com imagens ou com o tablet, né? Então isso tudo são tentativas e a gente vai vendo o que a criança vai respondendo e se ela vai ter condições de usar isso também, né? E qual a conexão da dificuldade da fala e da dificuldade de ouvir? Existem crianças que podem não falar, mas ouvem, ou crianças que não ouvem e podem falar, ou quem não ouve não vai conseguir desenvolver a fala? Isso, na verdade, assim, quando a pessoa não ouve, todas podem falar, né? Falar não tem uma conexão, que seria que, como não escuta, ela não tem a percepção do som da fala, né? Então, na verdade, a gente acaba usando estratégias para ela perceber sensorialmente, né? A gente vai mostrando o som, enfim, mas quem não escuta consegue sim falar, né? Mas é um trabalho diferenciado que tem que se fazer, é uma outra forma de ensinar a falar, né? De mostrar o som da fala. Letícia, eu gostaria que tu contasse para nós uma experiência de uma criança que tu atendeu, pode ser na PAI, em outro local, que você percebeu um progresso significativo no desenvolvimento dela, e qual foi essa sensação de perceber esse resultado? Na verdade, isso é bem desafiador, né? Porque a gente passa ali no dia a dia e às vezes a gente não percebe algumas coisas. Mas hoje ali na PAI também a gente tira muitas fotos e filma, né? E até esses dias a gente fez uma apresentação, enfim, dos colegas, e isso foi bem legal, porque eu acabei revendo momentos que às vezes durante a terapia se passa, né? E a gente fica muito feliz, é muito gratificante esse retorno, né? De tu ver ali, não precisa ser um grande avanço, mas algo pequeno, pra gente já é grande coisa, para as famílias também, né? Então é uma felicidade muito grande tu ver a criança usando os artifícios que tu traz durante a sessão, né? Por exemplo, não só da fala, mas de usar um gesto, algo assim, né? Sim, para muitas famílias, uma palavrinha que a criança falou, nossa, é uma conquista incrível. É grande, né? E a questão também da parte de deglutição, né? Isso hoje é o que me traz uma satisfação enorme, né? Porque tu vê alguém que daqui a pouco parou de comer, né? Está usando uma sonda e tu conseguir fazer essa pessoa se reabilitar e que volte a comer é algo muito interessante, assim, que traz uma satisfação muito grande. Muito gratificante, né? Letícia, parabéns pelo teu trabalho. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui conosco. E espero que talvez no futuro a gente possa conversar mais vezes, porque são muitos assuntos e muita coisa que a gente pode trabalhar ainda aqui no nosso programa. Fique comigo, aqui é Foco na Eficiência. Obrigada.